Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é Ricardo Arislake e neste vídeo nós iremos finalmente começar a criar nosso primeiro jogo. Então vamos começar aqui dando o nome ao novo projeto Esquiva Bicho, né? Vamos procurar a pasta que você usa, né, para colocar seus projetos, criar o folder, criar e editar. Já criou lá a pasta. Eu vou deixar na descrição aí para vocês baixar os assets, né? As imagens e tal, a fonte. Vocês baixam, vai estar assim, ó. Vocês copiam tudo, colocam na pasta do jogo. Vocês acabaram de criar. Esquiva bicho, cola aí, nice. Agora vamos lá no jogo. Nosso jogo é pequeno, né? A gente não precisa estar criando subpastas aqui dentro, não. Só vai criar 3 cenas. A cena do jogador, a cena do inimigo e a HUD, né? Então vamos criar aqui a cena do jogador como área 2D. Colocar o nome de player. Vamos ativar essa função aqui para ter certeza que os filhos desse node não vão ser selecionáveis, não vão se renderizar ou se mexer de lugar sem querer. Vamos a controlar aqui, vamos adicionar um animated sprite. É um pouco diferente da sprite comum. Essa daqui ela pode ter animações, né? Então vamos colocar aqui new sprite frames. Aí clica nele para abrir a aba aqui embaixo. Vamos colocar aqui como right e adicionar uma como up. Agora vamos aqui em arte, vamos no player. Os dois que são up, vamos jogar aqui. Right, os dois que são walk, que ele vai andar para um ladinho e para o outro. Você vê que o olho dele aqui está para o lado, ó, e o up está olhando para cima. Agora nós vamos aqui até de sprite, transform. A escala nós vamos botar 0.5, 0.5, para ele ficar no tamanho legal da nossa tela. Vamos em Project Settings, pesquisa aqui por Window, ou procura por lá Display e Window. Vamos colocar o tamanho da tela do nosso jogo para 480 por 720. Vai ficar como se fosse... vamos salvar aqui a cena do player. Agora vamos rodar, testar aqui, ó. Tá aí o tamanho, formato retrato, né? Tá ali, ele lá no cantinho. Vou botar aqui, ó. Não, vamos botar baixo. Deixa eu marcar no tempo aí, tem nada. Agora vamos colocar aqui, selecionar o player, Ctrl A. Vamos colocar um Collision Shape 2D nele para colisão, né? Aí deixa eu espirrar aqui. Voltando aqui. Vamos adicionar uma forma a esse shape, né? Ele, né? Tá ótimo desse jeito. Dá uma salvada. Vamos adicionar um script nele, no player. Pronto. Aqui no script nós vamos precisar de duas variáveis. A velocidade do player. A gente pode criar aqui export. Não, variável speed. Recebe 400. Se estiver muito rápido, a gente pode mudar, né? Se estiver lento, a gente aumenta aí também. Dá certo. E a variável screen size. Screen size, que aí vai armazenar o tamanho da tela, né? Aqui a gente vai colocar export. Você vai exportar essa variável lá para o inspector. Se a gente clicar aqui em play e no inspector está aqui, ó, speed 400, que a gente pode alterar logo daqui. Isso é muito útil. Vai usar em todos os jogos que a gente for criar, a gente vai usar esse export vai pra caramba. Vamos adicionar a função read, né, que ativa sync árvore entre cena. Vamos pegar a variável
screen size e colocar dentro dela o tamanho da tela, né? Então a gente pega aqui get viewport rect, que vai ser o tamanho do retângulo aqui da tela. Ponto size é o tamanho, pronto. Vamos testar aqui, dar um print screen size. A gente sempre pode ir fazendo o jogo e testando as coisas como tá indo, né? Ó, 480 por 720. Então, tá correto. Tive que dar uma pausa aqui, mas voltei. Agora a gente precisa colocar a função do processes, né? Que vai atualizar a cada frame. Process delta. Vocês podem colocar assim, igual eu estou colocando, float, void, mas só delta se quiser. O que a gente precisa saber para movimentar esse jogador, né? A gente precisa que quando a gente aperte a tecla direita, cima, esquerda, baixo, ele movimente nessas direções. Vou colocar pass aqui, fica aberta a função e dá erro. Aqui na tela temos aqui como se fosse o plano cartesiano, né? Y e X. O 00 é onde o player está ali, ó, que ele está definido para 00. Quanto mais para a direita for, vai aumentando, né? Vai de 0 a 480. E quanto mais para baixo, vai aumentando. Então vai de 0 a 720. Então nós vamos criar uma variável velocity, que ela vai ser do tipo vector2. A gente pode definir aqui, ó, colocando dois pontinhos, vector2, para definir que ela vai ser esse tipo de variável. E ela vai receber um vector2.0. Aqui a gente está criando essa velocity, que ela é tipo do vector2, que é de duas dimensões. Ela vai ter a x e y, né, armazenado nela. E nós estamos atribuindo a ela o valor 00. Ela vai ter, como no plano cartesiano, 00. Se a gente dá print, a gente vai ver isso. Então, a gente precisa que essa velocity ela receba 1 ou menos 1, 0, né? 1 ou menos 1 no eixo X ou no eixo Y. E 0 para ela ficar parada. E multiplicar pelo speed. Por exemplo, deixa eu botar aqui lá na tela. Se eu apertar para a direita no meu teclado, eu quero que a variável velocity no eixo X receba 1. Quando ela receber 1, significa que eu tenho que ir para a direita. Se ela receber menos 1, significa que o meu jogador tem que ir para a esquerda. Aí multiplicando pela velocidade, que é 400, como isso acontece a cada frame, então a todo frame você vai pegar esse 1 e multiplicar por 400 e atualizar. Então ele vai se movimentar 400 pixels, por exemplo, para a direita a cada frame. Se for negativo, vai se movimentar menos 400 pixels. Então ele obrigatoriamente vai ir para a esquerda. E no eixo Y a mesma coisa. Se for positivo, ele vai ir para baixo, 400 pixels. Negativo, ele vai ir para cima. Vamos fazer isso na prática, para entender melhor, né? Na Godot, para a gente saber se a pessoa está apertando alguma tecla, a gente coloca o input, né? Que é a entrada. Ponto is action precede. Se ele está pressionando, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, a tecla UI, que já é por padrão aí na Godot, right, que é direita, ou você pode ir aqui no projeto settings, input map. Aqui já tem algumas teclas já, né? Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, move right ou direita, né? Vamos colocar direita só para ficar como exemplo, direita, adicionar, responder isso aqui. Aí a gente vem aqui, ó, ixi, ficou direito.
direita. Vamos aqui no maisinho, seleciona Key e aperta, por exemplo, D do teclado. Ok, pronto. Vem aqui, esquerda, adicionar, vamos colocar para baixo, cima. Esquerda, Key A, baixo, Key S, cima, Key W. Fechou. Pronto. Aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, direita. Ele já reconhece lá, ó, direita. Então, se a tecla da direita for pressionada, que isso aqui vai detectar, aí vai retornar true para cá. Vai acontecer o que tiver aqui dentro. O que, que a gente quer que aconteça? Velocity no eixo x, ponto x, porque ali ele tem o x e o y, né, no vector 2. No eixo x vai receber 1. Pronto. Vou copiar aqui, que a gente precisa para as 4 direções, né? Então, se for para a esquerda, tem que ser menos 1, né? Se for para cima, não, vamos colocar para baixo primeiro para ficar positivo. Se for para baixo, a gente muda aqui, não é mais o eixo x, é o eixo y, vai receber 1. Se for para cima, o eixo y vai ter que ser menos 1 para ele subir, né? Pronto, aqui a gente já vai detectar, vamos colocar aqui, por exemplo, um print velocity. Recomendo vocês sempre irem testando, tá? Só diminuir aqui e botar no console. Ó, vocês veem que o velocity está 0, 0, o eixo x e y. Eu vou apertar para a direita, a letra D. Ó, o x está com 1. Se eu apertar para a esquerda, menos 1. Vou apertar para baixo, o y vai ficar 1. Se eu apertar para cima, menos 1. Agora eu tenho que fazer de um jeito que quando eu apertar os dois ao mesmo tempo, fique 0, né? Um cautere o outro. Então vamos fazer o seguinte. Colocar menos igual a 1 aqui. Mais igual a 1 aqui. Menos igual a 1 aqui. E mais igual a 1 aqui. Do mesmo jeito. Opa, volta, rapaz. Olha lá, 1, menos 1. Vou apertar A e D ao mesmo tempo, continua 0. Vou apertar WS ao mesmo tempo, continua 0. Do outro jeito, ele estava mudando mesmo apertando os dois ao mesmo tempo. Aí o que eu ficava pressionado primeiro, ele contava. Vamos apagar isso aqui, que a gente não precisa com isso aqui. Que isso fique sendo printado, né? Então vamos colocar aqui mais outra condição, né? Porque a gente não está se movimentando ainda. Se a velocidade, esse length aqui, não sei falar direito, determina o tamanho do conteúdo. Ó, sempre que você tiver dúvida em qualquer comando, vocês podem aqui selecionar eles, Shift Help, cola aqui, aí dá 2 cliques aqui e lê o que ele faz, tá entendendo? Funciona para qualquer um, Action precede, Input, tudo. Podem ir pesquisando, porque assim vocês vão aprender mais, explorando, né? Porque aqui tem tudo que tem na plataforma, tem aqui. Você pode sair pesquisando a doidada aí. Se o tamanho que tiver aqui dentro for maior do que 0, então significa que eu estou apertando alguma tecla. Se for maior do que 0, né? Tanto faz ser menos 1 ou 1 vai ser maior do que 0, que aqui pega o tamanho. Se for menos 1, ele vai dizer que é 1, então é maior que 0. Aí eu vou dar a magia aqui, que vai ser o seguinte. Velocity vai receber o velocity ponto normalized. Já eu digo que é esse normalized, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Aumentar aqui a fonte também. Passa aqui para baixo.
Já eu vou explicar o que é essa normalizar, tá bom? Vezes speed. Lembra que eu disse que a gente tem que multiplicar pela velocidade para ele andar os 400 pixels para um lado e para o outro. Ele já anda aqui, né? Porque, certo. Que a gente tem que colocar aqui para ele setar a posição. Porque a posição dele ali tá 0, 0. Então a gente tem que estar atualizando a posição dele constantemente. Certo. Agora aqui a gente colocou a velocidade para 400, né? Que a gente multiplicou pelo speed. E a gente tem que dar o animated sprite. Aqui eu estou pegando o node lá, animated sprite. E vou acessar aqui uma propriedade dele que é o play. Para ele dar play numa animação. Vamos voltar lá só para vocês verem. Aqui ó. Deixa eu esconder para visualizar melhor. Sprite, ó, por exemplo, tá aqui o play, né? Vamos dar play. Aí, pronto. Esse é o movimento que ele vai estar. Aqui está o up, o right. Tá aí ele andando. É isso que ele vai fazer. Vamos voltar lá, né? Script. Ele vai dar play na animação. Agora, o seguinte. Se for maior do que 0, ele vai dar velocidade e dar play na animação. Se não, significa que ele está parado, né? Então a gente pega o animated sprite.stop para parar a animação aonde ele vai parar. Agora nós vamos atualizar a posição dele na tela. A posição é a propriedade position. Você chega aqui em player, aqui ó, position 00, né? Vou botar 500, ele foi para lá. Vamos voltar lá para o 00. Essa propriedade position vai somar com a própria posição que ele está, que eu já ensinei aqui o que é mais igual, né? Com a própria posição que ele está e com a velocidade. Aqui a gente está usando, quando a gente bota position, existe o position no eixo X e no eixo Y. Se a gente botar só position, ele vai entender que é o X e o Y. Do mesmo jeito a gente coloca aqui o velocity puro e ele vai entender que é o X e o Y. O que tiver lá ele vai multiplicar por delta, que é para não ter aquela variação, né? Quando se os seus frames cair, a sua movimentação não vai dar aquela engasgada, né? Então vamos multiplicar por delta, que está sempre padrão. Agora a gente precisa delimitar, né? Vamos ver se está funcionando isso aqui. Pronto, ele já está andando, está dando play na animação, ó, e quando eu paro, ele para a animação. Aí ele só não está mudando a direção. Só que aí tem um problema, ó. Eu chego aqui na parede, ó, foi embora. Aí para voltar, né? Foi embora. Então a gente tem que delimitar aqui para ele ir até só aqui, ó. Ele não passar. A gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode colocar aqui if position for igual ou maior do que 480 velocity recebe tá dando erro porque não é, eu não estou definindo o que é. Então, se a posição no eixo X for maior ou igual a 480, eu pego o velo ponto X velocity. Poderia fazer assim, dizer, se chegar a 480 lá, ele vai tornar zero a minha velocidade, né? Só que desse jeito a gente poderia fazer if get, no caso aqui get position, daria certo. Só que a gente vai usar uma propriedade da Godot para facilitar aqui. Vamos usar aqui se a posição em X, sem usar os if e else, né? A posição em X vai receber um clamp,
que é um limite, né? Usando a posição em x. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar um exemplo de como delimitar das outras formas. Mas a forma melhor é com clamp, né? Mas também pode depender da situação, né? Vocês podem dar uma pesquisada aqui no clamp e dar uma olhada no que ele faz, né? Ele precisa de 3 parâmetros aqui, ó, o valor, o mínimo e o máximo, tá? Porque assim ele não vai passar nem do mínimo nem do máximo, tá entendendo? Vamos lá, vocês vão entender. Deve ter entendido, né? Vamos lá, eu tô dizendo aqui, posição X vai receber um limite. Usando a posição X, o mínimo vai ser 0, que é a origem lá, né? E o máximo, 480. A mesma coisa a gente vai fazer para o eixo Y. Colocamos aqui Y, aí não se esquece de botar Y aqui também. Só que não é 480, é 720. Tá? Ó, tô apertando, vê que ele está se movimentando, ele não passa. Ó, do outro lado. Testar lá embaixo. Ali tá lá a cabecinha dele, é porque tá aqui minha barra, né? Certo. Agora, se lembra que a gente criou aqui a variável screen size e colocou o tamanho da janela? Desse jeito é melhor, porque se a gente mudar o tamanho da tela, ou se o cara usar no computador e decidir aumentar aqui para a tela toda, né, ele vai continuar. Então, vai se adaptar. Então, vamos copiar aqui, screen size. Vamos colocar aqui X e aqui no Y. Lá se funciona, continua funcionando perfeitamente em todas as direções. Aqui já está 22 minutos. Vamos terminar a cena do play, né? Para deixar, a gente separa em 3 episódios aí, um para cada cena, né? Está andando aqui, ele anima e tudo mais, para de animar, mas ele não vira para baixo, né? E nem troca o olhinho de lado quando ele anda para um lado e para o outro. Então, vamos fazer isso agora. A gente coloca aqui mais uma condição, se a velocity no eixo X for diferente, se for só ou igual, é igual. Agora, se tiver uma negação, é diferente. Se for diferente de 0, significa que ele está se mexendo, né? Então, animation sprite, ponto. Animation. Como é no eixo X, vai ser o right. Se é no eixo X, significa que ele está indo ou para a direita ou para a esquerda. Então, nós vamos colocar a animação right, que é para a direita. E vamos dar uma condição para ela inverter caso ele esteja se movimentando para a esquerda, né? Para a direita continua normal, se for para a esquerda o olhinho tem que mudar de lado. Então a gente pega aqui o animation sprite, deixa eu voltar lá, ó. Sprite, dá zoom. Ó, flip em H, ó, você vê que ele trocou o olhinho de lugar. Aqui é o up, ele vai para cima desse jeito. Agora se a gente dá um flip V, ó, vai para baixo. É isso que a gente precisa quando ele ir para baixo e quando ir para a esquerda. Então a gente pega o animation sprite, ponto flip na horizontal, né? Aqui a condição no eixo X ou então é o seguinte, a gente só quer que ele inverta, ele só flip se a gente estiver indo para a esquerda. Então quando a gente está indo para a esquerda, a velocidade no eixo X ela é menos 1, então é menor do que 0. E aqui a gente está colocando uma condição. Isso aqui vai voltar, porque o flip ele aceita true ou false. Deixa eu mostrar lá, ó, Animation Sprite. Ele só tem on, habilitado e desabilitado. True ou false, true ou false. Aqui também, true ou false. Então a gente pode colocar aqui uma condição. Isso daqui vai retornar true ou false. True ou false.
Se a velocidade no eixo X for menor que zero, ele está indo para a esquerda. Então é verdade, vai voltar true para cá e ele vai flipar e vai ir para a esquerda. Se isso aqui for uma mentira, vai vir false, então vai estar desabilitado, ele continua indo para a direita normalmente. Vamos colocar agora, tem um else e tem um elif, que é como se fosse um else e if juntos. É um else e if juntos, porque a gente quer colocar uma condição aqui dentro também. Se velocity no eixo y for diferente de zero, significa que ele está ou indo para cima ou indo para baixo, né? Então a gente pega o animation sprite ponto animation e vai receber a animação up. Agora vamos pegar aqui também, copiar não, animation sprite ponto flip agora na vertical e vai receber velocity ponto y maior que zero. Por que maior que zero? Se for maior que zero, significa que ele está indo para baixo. E lá no Animation Sprite, ele por padrão está para cima. Então, se for maior que zero, vai ser verdade e vai dar true aqui, ó. Então, ele está indo para baixo. Vamos testar, né? Ó, para baixo, para cima. Para a direita, ele vira o olhinho para a direita, esquerda vira o olhinho, pronto. A nossa movimentação do nosso player está pronta. Ele só não tem animação para diagonal, mas ele vai assim. Certo? Falando em diagonal, vamos voltar aqui para o Normalized, que eu disse que ia explicar, né? Antes de continuar. Deixa eu ver aqui o Paint. Paint. Vamos lá. Vamos supor aqui o plano cartesiano, né? Ali é 0, 0, 480, 720 aqui, né? Melhor. Imaginar aqui normal, como a gente é acostumado a estudar. X, Y, ponto 0, 0. Vamos supor agora... Se eu aperto para a direita, estou aqui. Se eu aperto para a direita, que é 1, ele vai colocar 1 no vetor velocity lá, né? Então vamos supor que vai até aqui. Se eu apertar para cima ou para baixo, ele também vai atribuir 1, né? No caso, um positivo ou um negativo. Ou seja, ele tem 1 vezes 480. Agora, se eu apertar WD para cima e para a direita ao mesmo tempo, ele vai somar esses dois vetores. Esses dois aqui. E ele vai retornar um valor maior do que 1. Ou seja, ele vai se movimentar na diagonal mais rápido do que pela direita. Aí o jogador vai quebrar o jogo querendo se movimentar só na diagonal para desviar dos bichos tudo, né? Então a gente não quer isso. A gente quer que na diagonal seja 1 também, no máximo. Então a gente usa a função normalized para a gente normalizar. Se vocês estudarem vetores, vocês vão saber disso. Se a gente normaliza, ele vai fazer isso, ó, colocar um limite. Esse vai ser igual a esse e igual a esse, vai ser tudo 1. Quando eu aperto, se eu tirar isso aqui, ó, vou tirar. Vamos ver se dá para perceber, né? Por exemplo, para baixo, para o lado, para o outro, assim. Se eu apertar na diagonal, ó a velocidade dele. Muito mais rápido, ó. Tenta ver essa velocidade. E agora eu vou botar o normalized aqui. Ó, bem mais devagar, né? É a velocidade normal dele. Então, o normalizar é para isso, é para ser sempre em 1, não ficar uma coisa quebrada, né? Então, vamos continuar. A gente está quase terminando aqui o player, não se preocupe. Para continuar, a movimentação já está pronta, né? A gente só precisa agora começar a parte de quando a gente é atingido pelo inimigo e tem que morrer, né? Então, vamos criar um signal. Lembra que a gente viu isso, né? Hit. Esse sinal tem que ser emitido quando o inimigo nos atinge, né? Então, para saber se o inimigo nos atingiu, o que é que a gente faz?
vem aqui no player, node, já ensinei isso, node, e vai colocar um sinal daqui que tem, ó, body entered, quando um corpo entra na nossa colisão, né? Tá aí, conectamos. Então, quando o inimigo bater na gente, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que o nosso corpo desapareça. Primeiramente, né? O nosso corpo tem que desaparecer. Se tivesse uma animação dele se destruindo, também pode fazer. Mas a gente está criando um jogo mais simples agora, né? Então, o corpo vai desaparecer. Hide. Vai acontecer exatamente isso aqui, ó. E o player. Visibility. Aqui tá on, né? Ó, hide. Ele vai fazer isso. Ele vai desaparecer. Continuar. E a gente quer que a gente emita o sinal que a gente acabou de criar. Emit signal hit, que a gente criou, tá aqui. Hit. Aí quando a gente criar a cena do inimigo ou criar o mecanismo que a gente vai detectar, a gente vai conectar a esse sinal hit para dar o game over, né? Provavelmente vai ser na HUD que a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar o Collision Shape 2D e vai desativar ele. Porque, por exemplo, vamos imaginar. Aqui 2D, ó. Vem o inimigo, pá, bateu, o corpo some. Aí o inimigo passa, só que aí vem outro inimigo, aí bate de novo. Aí o corpo vai sumir, vai dar uma bugada, vai emitir o sinal de novo, porque a gente quer que emita o sinal. Então, como a gente quer que só emita uma vez o sinal, a gente tem que desabilitar, aqui ó, disabled, vai desabilitar para se outro inimigo encostar, não enviar mais de um sinal, porque isso ia quebrar o jogo, né? Então a gente pega o Collision Shape 2D, ponto .set, podia botar aqui disabled, né? Para desativar, mas para ficar de uma forma mais segura a gente vai colocar set deferred, porque aí ele só vai chamar o que tiver aqui dentro quando tiver seguro de fazer. É como o kill e free lá, né? Existe o free para destruir o objeto e existe o kill e free para destruir o objeto quando for seguro fazer. A mesma coisa esse set deferred. A gente coloca aqui entre aspas o que a gente quer, disabled, vírgula, e o atributo que a gente quer setar, que é true. A gente quer que desabilite. Pronto, agora nós vamos adicionar uma função aqui ao player. Vamos colocar aqui no read hide. Porque quando a gente iniciar o jogo, a gente quer que inicie no menu. Então, o jogador ele tem que estar oculto, ó. Tem que estar desaparecido ali, transparente, escondido. Hide. Então, como ele vai estar escondido, e também quando a gente dá o game over, a gente esconde, o collision shape é desativado, aí se a gente quiser resetar e começar de novo, a gente precisa de uma função para iniciar o player, que a gente tem que mostrar o player e a gente tem que ativar a colisão dele e setar aonde ele vai aparecer na posição. Porque a gente tem que ter uma posição inicial, por exemplo, a gente quer que ele sempre comece aqui no meio, mas a gente morreu aqui em cima, então quando a gente dá restart, a gente quer que ele volte para a posição inicial. Então vamos criar aqui a função start, né? Start. Você sempre tem que criar função baseado no que você está fazendo, para você ter ideia do que a gente está fazendo aqui nessa função, né? A função start vai receber um argumento que é a posição, que eu disse que a gente tem que setar a posição, né? Vai ficar no meio da tela aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, a posição do jogador vai receber post, que é a posição que vai ser enviada quando alguém enviar esse sinal, né, quiser acessar essa função do player. A gente quer que o jogador apareça, então é show, tem um hide para esconder e o show para mostrar ele. E a gente quer que o collision shape volte a funcionar, né? Então a gente pode colocar aqui, agora a gente pode usar o disabled, recebe false, que aí ele vai ativar a colisão.
Pronto. Pro nosso jogador, é isso. Ele está pronto, por enquanto. No próximo episódio, a gente vai criar a cena do inimigo e depois da HUD e finalizar o jogo. Então, espero que vocês tenham entendido tudo, né? Qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Eu estou disponível aí para estar respondendo e ajudando vocês. E bons estudos e até o próximo vídeo. Falou!